Shalom, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Saímos correndo de uma live vindo para cá, né? Correndo só aqui, né? Porque estamos no mesmo lugar. Que bom que você está aqui. E agora, nesse momento, nós vamos estar estudando, fechando nossa carta de Hebreus, todo esse estudo que foi muito bom, para conhecermos um pouco mais do que a Torá fala a respeito, o que o Novo Testamento fala a respeito da Torá. Queridos, Hebreus capítulo 13, Hebreus 13. Vai compartilhando aí. Se você não compartilhou ainda, manda para o seu grupo de família, manda para seus amigos, manda para seus conhecidos, todos o pessoal da igreja aí, se você faz parte de alguma igreja física. Se você é da nossa igreja online também, pode mandar para os nossos próprios irmãos da igreja online, que às vezes eles não conseguem estar por aqui, e vai ser poderoso. Amém? E também não esquece, chega e já vai curtindo essa live. Eu já expliquei isso para você a respeito de como funciona a plataforma. Então você já pode estar aí clicando e trazendo relevância para esse vídeo aqui, para que mais pessoas possam assisti-lo posteriormente. Hebreus capítulo 13, vamos começar a nossa leitura. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Olha aí, já começa aqui. Quem não gosta de anjo, acha que não vai acontecer. Eu nunca esqueço uma experiência que nós tivemos. Minha esposa teve, na verdade, mas nós éramos seminaristas ainda. Morávamos em Ijuí, uma cidade aproximadamente, acredito que é 90 quilômetros daqui. E um dia de chuva, minha esposa estava voltando e um rapaz veio atrás dela e ia assaltar ela. Acho que já tinham puxado alguma coisa. E daí ela estava passando por uma casa numa esquina, olha isso. E um senhor sai de dentro da casa, abre o portão e vai receber ela. E conversa com ela. E põe para dentro do portão assim. E fala para ela que o rapaz atrás ali ia assaltar. Fez que conhecia, daí o rapaz desistiu de fazer isso. Aí passou, quando viu que estava seguro, ele ficou com ela ali. E na frente da casa mesmo, mas na questão do portão. E daí minha esposa foi embora. Acho que estávamos, a distância eram uns 4 quarteirões. E eu já havia falado isso outras vezes, sim. E depois nós passamos pela casa, que ela contou a história, e a gente foi ver quem era o senhor, até mesmo para... E a casa, na verdade, não tinha gente que morava, tá? A casa estava para alugar ou para vender, alguma coisa assim, mas fazia tempo que não tinha ninguém morando ali. Então, Deus usa os anjos, e os anjos se manifestam, sim. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Por que da hospitalidade? Porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Eles não só estão para ajudar, mas eu acredito que contei uma outra experiência também, um tempo atrás, que era a semana, acho que de Yom Kippur, e tinha que fazer a tzedakah, e eu pedi ao Senhor que colocasse pessoas da minha vida fazer a tzedakah. E apareceu um mendigo numa cidade, na minha cidade natal, que eu estava por lá, tinha algumas coisas a fazer lá, e aquele mendigo, eu dei uma oferta de tzedakah, e ele chamou meu filho, pegou na mão do meu filho, pegou nas nossas mãos. Foi estranho, mas ele deu um discurso estranho porque não é normal, nesse sentido de estranho, né? Incomum, melhor dizendo, não estranho. Foi incomum. Porque ele pegou na mão do meu filho e falou um monte de coisa, falando para ele aprender a respeitar o pai, falou assim, ó, e abençoou a vida dele, abençoou a nossa vida, dizendo que era para ele ser obediente e tudo mais. Uma coisa que não é natural, que não é normal. E às vezes Deus usa pessoas, né, em diversas, aliás, às vezes eu creio, né, que anjos podem manifestar de diversas formas para nos abençoar.
Então, sempre que você lembrar disso aí, faça. A hospitalidade é uma forma de você receber anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Olha aí, uma lembrança a respeito dos presos, né? Só que essa questão dos presos aqui tem que entender um contexto, né? Não, você não está dizendo que você vai ter que ir lá visitar os presos de alta periculosidade. Isso seria uma insanidade. O Espírito Santo sempre nos dirige ao que fazer, certo? Então, mas tem pessoas que a gente sabe que o Espírito Santo quer alcançar. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus o julgará. Eu fiz um curso, eu ia falar aqui, mas eu lembrei. Fiz um curso completo sobre o leito sem mácula. Tá? Então, fornicadores e adúlteros, Deus vai julgar. Fornicador é aquele que usa seu leito sem ter aliança. E o adúltero é aquele que, tendo uma aliança, profana seu leito. Forte, queridos. Quer ver um fornicador? Aquele que é casado, que é juntado com a mulher há 20 anos já, mas não casou. Fornicador. Deus vai julgar. Adúltero é aquele que é casado há 20 anos e trai a mulher. Ou pensa em outras mulheres no seu leito. Adultério da mesma forma. Namoro com sexo, totalmente fornicação. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Olha que excelência de versículo. Olha que excelência. Sem avareza. Avareza, o que é? Deixa eu ver aqui no dicionário o que fala avareza, né? Só para eu ver o que o dicionário vai nos dizer. Quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Ou falta de generosidade, mesquinharia. Que não é generoso, que não faz caridade. Aquele que sordinamente é apegado ao dinheiro. Então, o que está dizendo aqui? Não seja apegado ao dinheiro. Contentando-vos com o que tendes. Contentamento é uma coisa que precisamos aprender muito. Né? Estar contentamento. Você só vai ampliar o que você possui quando estiver contente com o que você tem. Não tem lógica? Para que eu vou ampliar se eu estou contente com o que eu tenho? Porque se você está contente com o que você tem, Deus vai ter prazer em te presentear e fazer crescer. Agora, se você nunca está satisfeito, você pode até adquirir novas coisas, mas sempre vai estar endividado com problema financeiro. Quem amplia a sua riqueza é Deus. Deuteronômio 8. Lembrai-vos que é Ele quem te dá poder para adquirir riquezas. Deus, não você. Amém? Está entendendo aí? Então, os vossos costumes sem avareza. Está entendendo isso? Sejam vossos costumes sem avareza, meu irmão. E quando você fala em costume, você não pode ser esbanjador daquilo que lhe é confiado, porque a Bíblia dá várias parábolas a respeito da administração fiel. Você tem que ser um multiplicador do dinheiro que você recebe. Multiplicar dinheiro não é ser avarento. Apego ao dinheiro, sabe o que é uma avareza? As pessoas não sabem, mas quem é avarento às vezes não consegue nem fazer o seu dinheiro multiplicar, porque ele se apega tanto com aquilo que ele tem medo de entregar numa aplicação financeira.
E o fato de entregar numa aplicação financeira já mostra que você não é avarento, porque você está movimentando o seu dinheiro. Um princípio de finanças, e eu ensino sobre isso, e quem está na mentoria Mindset do Reino também vai aprender algumas coisas sobre isso aí. É que o dinheiro ele precisa estar em movimento, todo dinheiro parado, ele não produz energia, e aquilo que não tem energia, parece uma fala esotérica, não se preocupe, é isso aí mesmo. Tá? O esoterismo só usa aquilo que você ignora. Tá? O que o crente ignora, Satanás se apropria para falar com os filhos das trevas. Por isso que eles são os mais astutos, mais espertos que os filhos da luz. Porque os filhos da luz, eles têm a revelação, mas muitas vezes não conseguem avançar naquilo. Por causa da religião e por causa de outras coisas. Então, se o teu dinheiro não estiver em movimento, pode ser que você tenha avareza. Se contente com o que você tem. Se contentar com o que você tem não é ser uma pessoa... Agora fugiu a palavra. Como usar um outro sinônimo? Uma pessoa conformada, né? Tá bom o que eu tenho. Simplista, medíocre. Se contentar com o que você tem é não murmurar. Acomodado, obrigado. Era isso que eu queria mesmo. Não é ser uma pessoa acomodada. Se contentar com o que você tem é saber que Deus proveu e você dá glória por tudo que você recebeu. Porque as pessoas às vezes pensam que se contentar com o que tem é perder sonhos. Se você não tem sonho nessa vida, você não tem vida. Porque a pessoa que não sonhos no aspecto de planejamentos, né? De alvos. Porque você é movido por um projeto que Deus coloca no seu coração. É Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar conforme o seu poder que em nós opera. Então, Ele que coloca isso. Então, tenha isso na sua vida. Mas eu já estou velho. E aí? Você percebeu que você não vê envelhecer? É o teu corpo que vai dizendo? E não deveria nem dizer, porque você deveria cuidar do seu corpo para que ele não te desse esses alertas de envelhecimento. Você deveria envelhecer com 120 anos, está subindo um monte, como aconteceu com Moisés. Sobe um monte agora que você vai morrer lá. Ok, estou indo. Arão, vai lá, Arão, que você vai morrer também. Ontem conversava com a minha filha sobre isso na volta do curso de inglês que eu fui buscar ela. E falávamos exatamente sobre essas coisas. Por que as pessoas se conformam com o que não é de Deus e com o que não é bíblico? Nós estávamos conversando, parece até um humor negro, né? Mas alguma coisa, mas a gente pensou assim, né? A gente usou a seguinte expressão, que sempre falam em velórios, em alguma coisa assim, Deus permitiu. E daí minha filha brincando assim, né? Mas falando isso nós estávamos conversando com seriedade. Mas a expressão dela não era uma expressão real. Hipoteticamente falando assim, é como se Deus dissesse, olha só, eu fiz fulano de tal para morrer atropelado e ser esmagado no asfalto. Essa é a minha vontade. Eu criei fulano para ser esmagado no asfalto. Então, não chore. Eu sei o que é melhor para ela. Essa é a minha boa, perfeita e agradável vontade. Tudo coopera para o bem. Então, essa religiosidade, queridos. Então, a melhor coisa num velório é você ir lá, abraçar a pessoa e ficar quieto. Do que falar bobagem. Quem disse que você tem que ter palavra? A pessoa não quer ter palavra. Tu acha que alguém que perdeu alguém que é um consolo? O Consolador é o Espírito Santo. Aprenda isso, não é você. Mania de querer ser Espírito Santo e fica falando asneira. Ai, Deus quis assim. É melhor assim, melhor. Melhor se estivesse vivo, curtindo a família, meu irmão. Misericórdia. Parou de sofrer, tu não sabe. O sofrimento dela talvez era para viver. Então nós temos que parar de ser religiosos.
Melhor para ti que não perdeu ninguém. Deus quis assim. Quem tu sabe que Deus quis? Não sabe nada. É por acaso tu leu o livro do destino da pessoa? Teve acesso? Então, ó, porque até dessas bobagens você vai prestar conta. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Queridos, eu não tô bravo, eu só tô te ensinando, tá? Eu só tava vendo aqui, até isso, queridos, é palavra torpe. A gente pensa que palavra torpe é só palavrão. Fui ver aqui no dicionário. Torpe é aquilo que fere. Palavras contrárias à essência. Se fere, né, ao que Deus disse, é torpe. Você chegar para uma pessoa que passou por uma calamidade dessa e ficar dizendo que Deus quis assim, você está falando palavra torpe. Fica quieto. Ela precisa do teu abraço. Você chega dizendo: o que precisar, eu tô aqui com você. Tô junto contigo. Lamento a sua dor. A Bíblia fala: chora com os que choram, sorri com os que se alegram com os que se alegram. Então, nós estávamos falando de avareza, eu fui para o outro lado aqui, mas é bom ministrar geral para você. Então, ser avarento, queridos, contentar não é ser medíocre. Eu estava falando que quem não tem sonho, daí entramos na morte e tudo mais, né? Então, quem é a avareza faz você não confiar em Deus. Olha o que Deus disse: não te deixarei nem te desampararei. Saiba. Sabe, eu recebi uma palavra profética que eu achei muito poderosa, desafiadora e poderosa, mas eu me movo nela todo dia. Então, uma das grandes preocupações que eu tinha era a manutenção. Eu estou aqui em lugar aberto, mas vou testemunhar para você. Deus me deu uma palavra profética no ano passado, que eu nunca mais me preocuparia com pagar as minhas contas. Claro que eu tenho que ser inteligente e não fazer contas, né? Aí o pessoal diz assim: ai, que palavra, aí sai gastando, é no limite do cartão de crédito, é no vermelho lá na conta. E Deus falou, Deus vai cumprir. Não, queridos, é inteligência financeira. Vai dizer assim, é uma preocupação com as contas. E essa palavra foi poderosa na minha direção, porque ela desafia. Porque passei por tempos de escassez, passei por momentos difíceis financeiros em toda a minha vida e fui doutrinado como pastor de que pastor é aquela pessoa que tem que sofrer dentro da religião, que tem que passar necessidade, que pastor bom é aquele que anda de chinelo de dedo. Pastor bom é aquele que come só farinha de milho em casa, né? Que não tem nenhum acompanhamento. E aí Deus diz assim: não se preocupe mais, porque eu tenho filhos, tenho família. Você nunca mais vai se preocupar com as suas contas. Sabe por quê? Porque a minha vida é sem avareza. E isso é para você também, não é só para mim. Olha o que está escrito aqui. Ó. Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então, você tem que estar organizado financeiramente, saber que Deus pode suprir toda e qualquer necessidade. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Olha que coisa tremenda. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Outra versão vai dizer para você imitar a sua conduta, os seus resultados. Então você tem que estar sempre olhando isso, sabe, queridos?
Tem que olhar para os seus pastores e ver. Analise, queridos, porque o pastor é um ser humano, tá? Você precisa conhecer Bíblia, porque se você não conhece Bíblia, você não vai saber quem é o pastor. Aí você chama de herege aquele que tem a palavra do conhecimento e chama de sábio aquele que não carrega nada. E é possível um pastor não carregar nada de sabedoria? É. Qual é o histórico pastoral dele? Quem o chamou? Ele ou Deus? Está cheio de pastores que se auto-chamaram para o ministério. Eu tinha um pastor que ele dizia assim: esses não são chamados, são assoviados. Quando Deus chama, ele fala. Quem responde assoviu é cachorro. Então, há um chamamento, há um desejo de reconhecimento público, carência emocional. Ah, eu quero ser visto, eu quero ser lembrado, eu quero ser amado, eu quero. Então, ai, Jesus, ele não sabe no que está se metendo. Errou o pulo, como diz o gaúcho aqui. Então, temos que saber exatamente. Imite o resultado dos seus pastores. 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Não muda. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Vou ler de novo o 9, porque nós estávamos quebrando o altar da glutonaria mais cedo, né? Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Então aqui ele está falando de alguma situação, de doutrinas, de cultos, de comidas, de alguma coisa nesse lado. Ele mistura alimentos aqui com doutrinas estranhas. E com o fortalecimento do coração, com a graça, e não com o que se come. Tá? E não crie crise querendo estar aqui, como alguns interpretam, cancelando as doutrinas alimentícias kasher, né? Ou kosher. Ele está falando que você tem cuidado com o que você está comendo aí, não se misture, isso não é essas doutrinas aí que ensinam coisas estranhas. Fortalece o teu coração na graça, que é em Cristo Jesus. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Viu como eu estou falando coisa séria? E ele está falando de coisas espirituais e não de coisas banais? Porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, olha aí a nova aliança, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se você não faz parte da igreja online, nós estudamos os sacrifícios que agradam a Deus.
Foi dos últimos cultos, acho que foi 2 cultos que nós falamos sobre 4 sacrifícios que agradam a Deus. E ontem começamos a estudar sobre as ofertas de Levítico, as 5 ofertas. Poderoso, queridos. Aí tudo conecta com o que nós estamos vendo aqui. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Lá você vai aprender sobre isso. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Olha aí, esse eu vou deixar para você ver lá, tá? Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha só, quando o pastor geme para desempenhar o seu papel, esse mês eu não vou dizimar. Isso é coisa de igreja, né? Tradicional, coisa de religioso, de crente. O pastor falou tal coisa, eu não gostei, esse mês eu não vou dar o dízimo. Ele tem que aprender, ele tem que ficar sem salário para aprender. Misericórdia, meu irmão, tu é endemoniado. Tu é endemoniado. Porque tu não está fazendo mal para o teu pastor, está fazendo mal para você, para a tua geração, para a tua casa. Tu está baixando as muralhas que te protegem. E dizendo assim, pode vir, diabo, destruir com tudo. Toda vez que o pastor passa uma necessidade, não é suprido. Sua casa não é suprida. Eu vi coisas assim terríveis, né, nesse meio. Que o pessoal, assim, do sair, o seminarista ter filhos e ele comprar um sorvete. E a igreja assim, olha só, aquele seminarista dando sorvete para os filhos com o dinheiro da igreja. Como é que é? Um seminarista não pode dar um sorvete para um filho por causa que o dinheiro é da igreja? Não, o dinheiro não é da igreja. Sabe qual é que é a cabeça da igreja evangélica? É achar que a igreja tem dinheiro. Toda oferta, ela pertence à casa do tesouro ou ao sacerdote. Acabou. Então quer dizer que o dinheiro é do pastor? Não, é do sacerdote, porque está cheio de pastor por aí que não é sacerdote. Mas o sacerdote é aquele que teme a Deus e sabe para que serve o dinheiro da igreja. É aquele que não pega dízimo para pagar a conta. É aquele que, que entende o princípio. E como é difícil transicionar. Como é difícil transicionar. Na igreja física ainda temos dificuldades, por causa da mente religiosa. Mas na igreja online, dá um glória aí, você que faz parte dela. Nós somos 100% bíblico com a visão de Sião. Porque a igreja física nasceu dentro da tradição religiosa, que agora eu tenho que consertar. Agora a igreja online nasceu em Sião. Eita glória. A igreja online nasceu em Sião. Nós temos a casa do tesouro, nós temos as despesas pagas com ofertas, nós temos os dízimos. Deus é lindo, é tremendo. Eu estou todo arrepiado aqui, porque é assim que Deus vai fazer. A igreja física nossa está mudando para isso também. Em nome de Jesus. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Ei, palavra linda. Orem por mim também, porque eu me identifico muito com essa palavra aqui. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído, para que eu possa voltar aí para estar com vocês. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Olha aqui ele sendo chamado de pastor aí, ó.
vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Alguns dizem que não é Paulo, por isso que eu afirmo que o escritor de Hebreus é Paulo. A teologia fica na incógnita, eu digo que é Paulo. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Dão glória a Deus aqui, porque o espírito da Grécia e o espírito de Roma são malignos, mas a Itália e Roma não. Sabe por que os da Itália vos saúdam? Porque ele tinha a carta aos romanos. Logo vou poder dizer assim, os da Itália vos saúdam. Porque tem acho que 2 ou 3 italianos conosco aqui. Meu Deus, que lindo isso. A graça seja com todos vós. Amém. Queridos, que alegria. Carta aos Hebreus lida, explicada, algumas partes, outras partes deixado em suspense para que você procure mais. Deixa eu orar com você. Pai, obrigado pelo teu povo aqui. Eu abençoo cada um. Que eles tenham um dia abençoado. E que tua palavra, Deus, venha trazer os resultados que o Senhor programou para esse dia na vida e no coração de cada um. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.